Confesso que eu não sou muito fã de ficar alterando parâmetros do Windows para cortar processos e mudar o funcionamento padrão do sistema, pelo menos não demais. Mas eu totalmente entendo quem se propõe a fazer essas coisas e ficar mexendo no registro e coisas do tipo. O Windows é uma plataforma gigante e o sistema padrão da Microsoft não tem um propósito bem definido, então ele tenta ser o melhor possível em tudo que eles puderem. E convenhamos, o sucesso dessa tentativa é meio variado, às vezes é a melhor solução, às vezes simplesmente não é. O Windows, da forma com que é, parece ser um daqueles castelos de cartas, assim. Funciona muito bem se você tiver uma mão firme para saber o que você está fazendo e mover as cartas ali com firmeza, mas se você não souber o que faz, cair esse castelo de cartas é só uma questão de tempo. Inclusive, eu sempre disse que se a Microsoft quisesse fazer um Windows diferentes, otimizados para um caso de uso específico, como tem muitas distros Linux que fazem, eles fariam. Afinal, nada impede que eles distribuam um Windows com menos bloatware focado em um perfil de usuário específico. E olha só que curioso, foi exatamente isso que eles fizeram com o Windows 11 Dev Edition, focado em programadores e com um pouquinho mais aí de 120 processos rodando em background. Interessante, né? Eu vou te contar os detalhes desse projeto depois que eu te contar que a Hostinger está ajudando a gente a trazer esse conteúdo até você. A Hostinger é uma empresa de hospedagens de sites que tem soluções diversas e amplas para todo tipo de necessidade. A gente hospeda o site do GeoLinux por lá, por exemplo, e você também pode colocar o seu projeto em ação com a ajuda dele se você quiser. Tem planos de hospedagem básicos aí por menos de R$ 7 por mês. Então, acessa aí hostinger.com.br/GeoLinux para saber mais, e se você for comprar alguns dos planos, use o cupom GeoLinux no carrinho para ter aquele descontinho extra, especialmente dos planos mais caros. A Microsoft anunciou o Windows 11 Development Environment lá no Windows Dev Center. Esse projeto traz um Windows 11 Enterprise no modo Evaluation, ou seja, sem a licença aí, só para você testar, mas que você pode comprar a licença e ativar depois se quiser. Isso inclui uma versão enxuta do Windows 11 com menos programas voltados para usuários domésticos e coisas mais genéricas e com mais ferramentas voltadas para desenvolvedores. O Visual Studio 2022 Community Edition, por exemplo, já vem pré-instalado, já incluindo ferramentas para você trabalhar com aplicativos UWP, .NET Desktop, Azure e com o Windows App SDK para C# já ativado também. Ele já vem com o WSL2 ativo e com o Ubuntu pré-instalado, já vem com o Windows Terminal, aquele aplicativo bonitão open source do Windows que você consegue usar para lidar com vários sistemas diferentes em cada aba. Eu gosto muito daquele aplicativo, eu mostrei ele até um pouco melhor no nosso vídeo sobre o WSL2 aqui no canal. E além disso, esse Windows também vem com o modo desenvolvedor ativado, o que adiciona algumas mudanças no comportamento padrão do Windows que vão ser úteis aí para os devs. Por exemplo, o SSH já vem ativo e o Firewall já vem configurado para operar esse tipo de serviço. Tem sideloading também, entre outras coisas. E bom, pessoal, esse aqui é o site da Microsoft, então o Windows Dev Center que eu tinha mencionado. E aqui a gente já tem as opções para baixar essas versões customizadas aí do Windows 11 para serem utilizadas dentro de máquinas virtuais. Se você observar aqui, ele vai dizer que são as últimas versões do Windows especificamente para você rodar aqui dentro de uma máquina virtual e começar a desenvolver especialmente aplicativos para o próprio Windows, né, para o ecossistema da Microsoft, que inclui aí ferramentas para desenvolvedores, SDKs, samples, etc. E aqui embaixo a gente tem opções diferentes para hypervisors diferentes, né? Aqui no canal a gente tem um vídeo a respeito de hypervisors para te explicar os tipos diferentes, mas hypervisors são softwares de máquina virtual, você pode entender assim, né? São softwares que permitem que você rode um sistema dentro do outro. E eles têm versões geralmente para Windows, para Mac, para Linux, eles têm para vários sistemas, sendo que geralmente quando é implementado em nuvem assim se usa alguma distribuição Linux. Aqui a gente tem 4 opções diferentes. A gente tem o VMware, que você pode utilizar aí tanto no Linux quanto no Windows e tal. Você tem o Hyper-V, geralmente utilizado no Windows. O VirtualBox, também multiplataforma, Linux ou Windows e tal. Acho que para Mac agora saiu também para o M1, tenho que testar inclusive. E o Parallels, que tem especificamente para macOS, mas também hoje em dia tem para Chrome OS. Aqui você vai precisar de ter um certo espaço em disco, não é uma instalação tradicional, né? Não é um arquivo tradicional na realidade. Esse arquivo aqui tem 20 GB, então não é uma ISO comum que você baixa nem nada disso. Aqui embaixo tem a data de inspiração especificamente e aqui especificamente também o que vem incluso nele. E aqui você tem os hashes para você fazer a verificação se quiser, né, para ver se o arquivo não veio corrompido. Aqui nós temos a versão especificamente de Hyper-V, do Parallels, a versão de VirtualBox e a versão aqui do VMware.
Para baixar qualquer um deles, você vai simplesmente clicar naquele que você preferir. Aqui no caso, eu baixei tanto de VMware quanto de VirtualBox, mas a gente clica aqui, ele já vai começar a fazer o download, ó. Ele é um arquivinho .zip. Aqui tem os dois arquivos que eu baixei, um para o VMware, outro para o VirtualBox. A diferença é basicamente o hypervisor que você vai utilizar. Eu vou exportar aqui, extrair o arquivo do VirtualBox que eu baixei para você ver como ele é. Bom, terminou de extrair aqui, tem essa pastinha e você vai ter simplesmente um único arquivo aqui dentro, esse arquivo .ova, que é um arquivo de disco, né, para você importar com o VirtualBox. Você pode ver que se eu clicar com o direito aqui, ó, ele já tem a opção aqui de abrir com o VirtualBox. E claro, o VirtualBox precisa estar instalado, ou VMware, ou qualquer outro hypervisor que você queira. Na sua distribuição Linux favorita, no caso do VirtualBox, é só você acessar a loja de aplicativos, pesquisar por ele aqui e clicar no botão de instalar. Você pode baixar lá do site também, se você preferir, se você usa Windows ou qualquer coisa do tipo. E aí, se você escolher um outro hypervisor, baixe a versão adequada para ele. Feito o download agora para a gente utilizar esse novo Windows, é só abrir aqui com o VirtualBox, vai abrir essa interface aqui. Eu já fiz a importação de um, na verdade, mas ele tem aqui algumas configurações dessa appliance. Você pode ver que por padrão ele está puxando aqui 4 núcleos de CPU, que é o valor original, 4 GB de RAM, tudo isso pode ser alterado depois, se você quiser, claro, né? Você também tem aqui os controladores USB ativo, placa de rede e assim por diante, certo? No caso, é só clicar aqui em importar. A placa de rede aqui está no modo NAT, então você vai poder acessar e ele vai criar uma rede à parte na realidade e você vai poder depois trocar para bridge se quiser. O processo de importação pode demorar um pouquinho, é um arquivo realmente grande. Esse arquivo OVA vai se tornar uma imagem de disco VMDK, como você pode ver aqui, com essa versão específica aí do Windows prontinha. O interessante é que depois de importado ele fica quase instantâneo, não tem que passar por todo o processo de configuração. Eu já tinha feito essa importação anteriormente, essa máquina virtual aqui. Se você for em configurações, depois você pode trocar aqui a quantidade de núcleos que você tem aí no seu processador. Você pode colocar aceleração 3D, que eu acho interessante para ter um pouco mais de performance, inclusive mudar armazenamento, conectar mais discos, tudo aquilo que o VirtualBox, nesse caso, permite que você faça, né? Acho até que a gente pode colocar um pouco mais de memória RAM, por exemplo. Aqui está com 4 GB, a gente pode colocar, sei lá, uns 6 ou 8 talvez. Claro que a quantidade de memória, de processador e tudo mais que você vai colocar aqui depende da capacidade da máquina host que você está utilizando para virtualizar o sistema. Se o seu computador não tem muita memória, não adianta colocar aqui porque não vai ter disponível, certo? Aí depois é só iniciar. A gente tem aqui um VirtualBox, dá até para colocar ele aqui em tela cheia, né, para a gente ter uma experiência um pouco mais integrada. Ele já está com esse usuário user aí cadastrado, mas você pode ver que a gente não precisou passar em nenhum momento pela configuração do sistema. Eu acho que aqui ele nem está com a resolução adequada, a gente pode até ver. Esse aqui é o Windows 11, então voltado aí para desenvolvedores. Ele não tem praticamente aplicativos assim extras, só aquelas coisas básicas do Windows mesmo. Tem aqui a parte do Xbox, o Xbox Game Bar, mas eu acho que é porque é integrado ao próprio sistema ou porque talvez seja uma build para construir softwares para a Microsoft. Então um dos produtos da Microsoft seria relacionado ao Xbox, mas tá aí, né? E aí tem aquelas coisas da própria Microsoft, o Teams, o Notepad, o Paint tá aqui, por exemplo, o aplicativo para você visualizar fotos, Cortana, mas é tudo realmente muito básico. Na própria barra de tarefas tem alguns ícones diferentes, você pode ver aqui, ó, os novos desktops, tal, a parte aqui do Teams está aqui também. Tem aqui o Windows Explorer, o Edge, a Microsoft Store, e aqui começam as coisas um pouco diferentes, né? Vem com o Visual Studio 2022 Community aqui para você utilizar. Vem também já com o terminal lá do Windows, aquele bonitão, com PowerShell, e aí você tem as opçõezinhas aqui do lado, já com o Ubuntu pré-instalado, como eles falaram. Mas aqui tem uma limitação que eu percebi do WSL, acho que ele não vai funcionar, se eu não me engano, ele vai dar um erro, porque pelo que eu vi existe uma limitação no VirtualBox especificamente para você utilizar essa ferramenta aqui. E no VMware, que eu cheguei a testar também, mas eu nem vou mostrar aqui para vocês, ele dá um erro diferente, porque teoricamente é para você utilizar no VMware Horizon e não no VMware Player que você usa no desktop. O Horizon é a versão Enterprise para você criar os Desktop as a Service. E lá você conseguiria importar essa imagem. Na versão Player ele dá um problema com a criptografia de disco. Então não vai funcionar. Mas está aqui o Visual Studio 2022, você tem o terminal e tal.
Tem outras opções de virtualização, pode ser que o Nested Virtualization, que é o que dá pau aqui no caso do Ubuntu dentro do WSL, seja corrigido no VirtualBox, parece que é um bug especificamente relacionado a isso, que é virtualização dentro de virtualização, ele não consegue reconhecer aqui que a gente tem virtualização dentro da própria máquina virtual, é um probleminha desse tipo aí, mas enfim, tá aí. E tem alguns atalhos aqui para você acessar o site do VS Code e aí baixar ele, né? Para o seu Windows. Também tem aqui um PDFzão, que é uma coisa incomum, né? Tem algumas distros Linux que colocam isso, tipo um PDF com algumas dicas na área de trabalho que abre com o navegador, e aqui a gente tem a mesma coisa, tal, da Microsoft, dando detalhes sobre o licenciamento dessa versão aqui em específico. E um atalho também lá para o Windows Dev Center, que é aquele site que eu estava mostrando para vocês agora há pouquinho. Se você vir aqui e abrir o Task Manager, por exemplo, dá para ver aqui na seção de Performance que a gente tem muito poucos processos, assim, menos do que o usual. O nosso amigo Rafael aqui, que costuma trabalhar com a gente no Diolinux, que edita os vídeos aqui do canal, é um Windows User bem intensivo, assim, e ele tem muitos processos, mais de 400, ele me falou. Mas um Windows normal, assim, recém-instalado, o Windows 11, ele tem uns 150 e tal. Então dá para ver que a Microsoft realmente cortou algumas coisas em prol de otimização. Porém, o uso de RAM, ele então não está necessariamente baixo aqui na largada. O que não quer dizer que seja uma coisa ruim necessariamente, né? A gente já explicou sobre a utilização de memória no vídeo comparando a forma com que o macOS e o Linux trabalham com esse tipo de coisa. Então, um número baixo aqui, quando você tem muita memória disponível, não é necessariamente uma coisa boa, mas fica aqui como fator de curiosidade, né? Para você ver. A coisa que está mais utilizando memória aqui no momento seria aquele serviço de anti-malware do próprio Windows, que é uma coisa que você pode manipular de formas diferentes se você achar necessário. Mas eu estou achando aqui bem responsivo dentro de uma VM, eu acredito que as pessoas possam trabalhar assim aqui dentro desse sistema operacional, que é uma forma da gente testar esse novo Windows que a Microsoft lançou, mas que não é a forma de se fazer deploy oficialmente dele, apesar de poder ser utilizado assim, inclusive por você aí de casa, para testar. Se você está curioso para testar o novo Windows 11, nunca testou, nunca se interessou em baixar ISO, por exemplo, mas gostaria de ver em primeira mão mais ou menos como ele é na prática, talvez baixar uma imagem pronta de máquina virtual sim seja uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para ter essa experiência, pelo menos parte dela. E o legal aqui, como é uma máquina virtual, você pode fechar aqui e simplesmente salvar o estado dela. Ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer esse salvamento, alguns segundos e tal. E ele é tipo um save state de emulador. Então, a partir do momento que eu quiser voltar a trabalhar nessa máquina, e é uma das partes mais interessantes de você trabalhar dentro desse ecossistema de virtualização, vai ser só dar play nela, ela vai carregar exatamente de onde foi parado, com projetos abertos, aplicativos abertos e tal. Não foi o que eu fiz aqui, mas você pode ver que ela está salva, e aí eu posso simplesmente iniciar ela, e ela vai ter um boot um pouco mais rápido do que teria normalmente, ó. Tá aí, voltou ao normal e tal. Claro, eu não tinha nenhum aplicativo aberto, mas se eu deixasse aqui o meu explorador de arquivos aberto, sei lá, o Visual Studio aqui de repente aberto, assim que eu desse play, tudo isso ia carregar instantaneamente, que é uma coisa bem legal. Apesar de qualquer pessoa poder utilizar esse Windows 11 dessa forma, ele foi pensado na realidade para ser utilizado em ambientes DAS. Você já ouviu falar? DAS ou DAAS, ou Desktop as a Service, é uma modalidade de cloud computing que entrega um sistema operacional virtualizado para os usuários finais, um desktopzão, né? Tem uma empresa chamada Shells, que inclusive faz isso com Linux e é relativamente famosa aí pelos seus serviços com diversas distros diferentes. Esse Windows 11 Dev Environment é pensado para ser utilizado nesse tipo de ambiente, como o Horizon da VMware. E ter um ambiente assim tem várias vantagens, especialmente do ponto de vista de segurança e manutenção de um parque. Você pode fazer backup facilmente das instâncias do Windows, você pode fazer deploy quase que instantaneamente de máquinas novas, se for necessário, além de permitir que não seja necessário que todas as estações tenham um hardware super parrudo para rodar nelas o sistema operacional completo, já que ele vai estar rodando, na verdade, no data center, né, rodando na nuvem. A própria gerência de atualizações, restrições que o sistema vai ter, software que vai ser instalado nele, tudo isso pode ser gerenciado remotamente, deixando o equipamento pronto para quem for trabalhar. Então a pessoa só chega, senta no computador dela ou no terminal que vai dar acesso a esse computador na nuvem e trabalha. E essa nuvem pode ser uma nuvem pública, como o Azure da própria Microsoft ou qualquer outra,
Ou ainda você pode criar um ecossistema assim dentro da sua própria infraestrutura, armazenando tudo localmente. Essas imagens da Microsoft têm data de expiração, se você reparar ali no site. Elas vão se renovando com o tempo, pelo que eles falaram. Essas imagens disponíveis no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui podem ser utilizadas até o dia 7 de fevereiro. Depois disso, você teria ou que instalar uma versão nova, fazer deploy dessas novas imagens que iriam sair, ou simplesmente adicionar uma licença, daí elas não expiram. Se você gostou dessa ideia de desktop na nuvem, eu acho que você vai curtir esse vídeo aqui que a gente fez do Casme Workspace. É só clicar aqui do lado para continuar assistindo.